Então, nós estamos iniciando a unidade 2, né? Nossa segunda unidade aí com relação ao componente de geometria analítica 1. Nós já finalizamos a primeira unidade. As atividades já estão sendo corrigidas, então logo mais vocês fiquem acompanhando o Sagres, porque as notas vão ser lançadas lá no Sagres. E quem tiver mais pressa, né, quiser ir acompanhando pelo AVA, na medida que nós vamos estar corrigindo pelo AVA, também dá para vocês estarem acompanhando esse percurso. Desde já digo que eu fiquei muito preocupada, porque ficou muitos alunos sem enviar, e aí, como era uma atividade que não tinha direito à segunda chamada, né? Isso aí nos preocupa, mas vi, amados, que a maioria dos alunos, ou pelo menos quase todos, eles chegaram, né, na sala, no ambiente AVA, no início, no início do nosso semestre, no início, né, das atividades do nosso componente. Então, a gente não teve situações de alunos que chegaram próximo, né? Próximos a próximos ao término da atividade avaliativa. Então é bom vocês estarem acompanhando, né? Hoje é o nosso primeiro encontro, amados. Nosso primeiro encontro da segunda unidade. E aí eu vou falar com vocês aqui brevemente sobre como vai ser, né, o nosso componente nessa segunda unidade. Nessa segunda unidade, nós vamos ter já um olhar diferenciado, né, com relação ao que nós tínhamos na primeira unidade. Então, na primeira unidade, nós tínhamos uma atividade avaliativa, que era uma lista de exercícios que ficava aberta para vocês, né, durante todo o período. Isso não vai acontecer agora, somente com o nosso plano de aula, que eu vou mostrar na instante para vocês, né? Então, assim, já muda, já tem esse sentido também diferente. E aí, eu já digo para vocês o seguinte, que tome muito cuidado com os prazos, e principalmente, né, com relação aos prazos das atividades que são feitas de forma online, né? A atividade do questionário, que tem uma data específica, tem um horário específico. Então, esses momentos eu quero que vocês estejam, né, mais atentos, para vocês também não saírem prejudicados, né? Por conta de um eventual problema na internet, às vezes questão de queda de energia, todos esses processos. Então, tudo isso influencia, né? Estou compartilhando com vocês o meu cronograma da unidade 2. Me confirme aí, pelo menos, se chegou o cronograma para vocês, que vocês estão muito calados. Está Oh, boa aparecendo, noite, unidade professora. 2. Apareceu. O povo Desculpa a está muito. demora que tava resolvendo algumas coisinhas, tá? Ah, muito bem, ótimo. Mas pelo menos chegou a tempo. Que vocês estão muito caladinhos e a gente não gosta muito de ficar só a gente falando e vocês caladinhos é complicado, né? A gente fica preocupado para saber se vocês estão por aí mesmo. Então vamos falar da nossa unidade 2. Nossa unidade 2 vai ser repleta de encontros síncronos. Eu até fiquei assim um pouco surpresa, tentei até fazer algumas mudanças, mas vocês sabem que questão de horário é um pouquinho delicado, né, para estar montando, e a gente acabou ficando com muitos encontros síncronos na unidade 2, diferente da unidade 1 e da unidade 3, que nós vamos ter um encontro só. Na unidade 3, vocês vão ter 3 encontros síncronos comigo, e vocês ainda vão ter um encontro com os tutores, né? Então, aí vocês vão ter 4 encontros. Eu acho bem interessante se a gente pudesse, cada unidade, ter, né, uns 3, 4 encontros, seria ótimo. E aí eu acho que auxilia bastante vocês no conteúdo. Pensando na nossa organização, né, do componente agora nessa segunda unidade, é bem tranquilo também essa ideia de ter vários encontros síncronos, porque nós temos 3 tipos de produtos, porque a unidade 2 nós vamos trabalhar agora com os produtos entre vetores. E aí, como nós temos 3 tipos de vetores e nós vamos ter 3 encontros síncronos, eu consigo destinar cada encontro síncrono para um produto. Então, por exemplo, eu vou ter a aula hoje do dia 13. Então, a gente consegue, né, deixar ela toda para produto escalar entre vetores. Então, a aula do dia 27, ela vai ser toda de produto vetorial entre vetores. Esse encontro do dia 5, esse daqui é com os tutores. Então, né, esse encontro aqui ele vai ser realizado
com os tutores, e aí nessa questão a gente vai estar trabalhando mais umas listas de exercícios, e aí um outro olhar, mas é legal também. Eu acho que dá um suporte bem interessante para vocês, principalmente pensando que nós vamos ter agora um questionário online e vai auxiliar vocês bastante. Então, nós temos aqui hoje, dia 27/5, então é semana sim, semana não, semana sim, semana não, até chegar o São João. E aí depois nós vamos nos encontrar de novo no dia 10, que é produto misto. Então, a gente encerra, né? Nós vamos ter aí uma aula para cada produto. Como vai ser a nossa atividade avaliativa? Já até comentei com vocês, né? Me adiantei um pouquinho nesse sentido, que nós vamos ter um olhar um pouquinho diferenciado. Ó, a gente começa a preparar vocês passo por passo, né? Então, na primeira unidade, a gente deixou uma atividade que ficou aberta a unidade toda. Então, vocês poderiam realizar ela em qualquer momento. Na segunda unidade, nós vamos dividir. Então, vocês vão ter uma atividade que ela vai ficar aberta a unidade toda, para vocês estarem resolvendo, mas também vocês vão ter atividades que vão ser realizadas em um momento específico, em um dia específico. Então, nesse momento, vocês vão ter um questionário online sobre produtos. Esse questionário ele vale 7 pontos e ele vai ser no dia 11/6. Pessoal, a atividade de questionário online, como vocês, né, a maioria está novinho ainda no curso, todo mundo meio que calouro ainda, né? Para a gente vai ser sempre calor até entrar outras turmas. Nós, durante o período de questionário online, né, nós temos um horário específico. Então, o questionário não vai ficar aberto o dia todo para vocês. Então, ele vai abrir às 19 horas e ele fecha às 23h59, se não me engano. Alguns fecham às 22 horas. Então, é interessante que vocês tenham também cuidado com a questão do horário. Mas ele vai abrir às 19 horas do dia 11. Antes disso, vocês não conseguem ter acesso. Depois que o horário fechar, vocês também não vão conseguir abrir ele. Então, vocês têm que ter muito cuidado para no dia 11/6 vocês não se perderem, né? Na questão das datas e vocês estarem aí acompanhando esse questionário que vai ser aberto às 19 horas. Esse questionário, se vocês porventura perder, né? Não conseguir abrir esse período por algum motivo. Ah, faltou energia, eu estava sem internet, eu estava trabalhando, tive que dar plantão. Vocês têm 48 horas para entrar com o pedido de segunda chamada. Então, se aí vai ser um dia de quarta, vocês têm até a sexta dessa semana para vocês entrarem com o pedido de segunda chamada. E aí, se vocês, né, mediante a justificativa de vocês forem justificativas que são plausíveis, vocês vão fazer uma segunda chamada no dia 18 de junho, véspera do feriado, né? Então, assim, muito cuidado, amados, com essas datas, porque são datas, né, que a gente fica preocupado, porque tem que entrar com pedido de segunda chamada, caso vocês não consigam, né? Então, a gente se preocupa com vocês, a gente se preocupa com as atividades, então a gente está sempre chamando a atenção com relação a isso. O plano de aula. Nesse momento, vocês vão construir um plano de aula, e aí esse plano de aula vocês podem escolher qualquer um dos produtos entre vetores, se vocês quiserem, né? Produto escalar, produto vetorial, produto misto, vocês que vão escolher qual é o conteúdo que vocês querem trabalhar. Essa atividade ela vai valer 3 pontos. Então, vocês têm que montar um plano de aula pensando em quê? Pensando em uma turma específica, e aí vocês podem criar, né, dados fictícios. Ah, eu quero trabalhar com a turma de engenharia do curso lá da Univasf, um exemplo. E aí vocês vão estar trabalhando com o plano de aula de acordo com a carga horária que vocês querem montar. Ah, eu quero montar um plano de aula de 2 aulas. Então, o conteúdo que vocês vão colocar nesse plano de aula, vocês têm que imaginar como se fosse eu trabalhando com vocês. Como seria, né, o conteúdo para 2 aulas? Qual seria o conteúdo que vocês iam trabalhar? E aí, se for uma aula também, que vocês pensem também nessa perspectiva. Então, o ideal é que vocês coloquem ou uma aula ou 2 aulas, considerando cada aula 50 minutos, né? Então, o plano de aula, vocês vão escolher qual é o produto que vocês querem, se é o escalar, o vetorial ou misto. Vocês têm que montar aquela parte do cabeçalho, né? Uma turma, a carga horária, uma atividade avaliativa que vocês poderiam colocar. Vocês podem colocar o nome do curso, como sendo colégio. Então, assim, pensando nessa perspectiva mesmo.
e aí vocês vão montar um plano de aula. Introdução, vocês podem trazer um pouquinho do tema que vocês vão trabalhar, o objetivo que vocês querem para essa aula, né? A metodologia que vocês pensam em utilizar, qual seria, né, a metodologia que vocês estariam utilizando durante essa aula. Então, vocês têm que organizar com todos esses dados. Vou chamar a atenção. A atenção é o que pode zerar esse plano de aula. O que não vai acontecer com o questionário online, né? Com relação a isso daí, o questionário online é diferente. O plano de aula, ele não tem segunda chamada. Então, ele vai ficar aberto durante a unidade toda, do mesmo jeito que foi a lista de exercício. E vocês têm até o dia 16, que é o último dia da unidade para enviar. Então, enviou no dia 17 e a nota é 0, viu, amados? Então, vocês já estão acompanhando o plano de aula, vocês já estão acompanhando o material, a gente vai ter vários encontros síncronos. Então, o plano de aula, ele fica aberto a unidade toda para vocês enviarem até o dia 16 de junho. Nós temos aí mais de um mês, né? Então, eu sempre aconselho não deixe para o último momento, porque vocês podem, né, de repente, ter algum problema extra e influenciar no envio. Então, muito cuidado com isso. Outras duas coisas que eu vou chamar a atenção para vocês. Plágio, isso aí já aconteceu em outros momentos, e vocês, né, não podem copiar nada de um outro trabalho, de um outro autor que não seja de vocês, sem fazer a devida citação, sem dizer de onde vocês tiraram, porque plágio é crime, amados. Então, vocês baixaram um plano de aula na internet, achou bem legal, queria fazer parecido, parecido pode. Agora, igual não. A partir de 3 palavras escritas na mesma linha, com a mesma sequência de um outro texto, já se configura como plágio. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Outras coisas esses aplicativos de IA, né? Os chats que tem por aí. A gente consegue identificar bem fácil, viu, amados? Como é a escrita de vocês, quando a escrita é feita, né? Por uma máquina. Então, assim, tomem muito cuidado. É muito importante para vocês esse momento, porque vocês vão ser professores. E eu entendo hoje é, que eu estou formando professores de matemática. Então, eu não estou formando ninguém bacharel nem matemática. Então, a gente está formando o quê? A gente está formando professores. Então, é interessante que essa parte didática vocês consigam alinhar com a parte teórica que vocês vão trabalhar lá na frente. Eu quero trabalhar a função. Mas é interessante que vocês saibam montar um plano de aula organizadinho sobre função, sobre trigonometria, sobre matrizes. Ah, mas eu sei tudo de determinante, eu sei tudo de escalonamento. Mas ser professor não é ter domínio só disso. A gente tem que ter muito jogo de cintura, com a didática, com a fala. E esses materiais, eles vão aparecer, né, no dia a dia de vocês, a todo momento. Então, plano de aula, alguns aplicativos que a gente utiliza muito para as notas. Então, é interessante que vocês comecem, né, a terem contato desde agora. Outras perguntas que já foram feitas. Posso montar seguindo o roteiro de aula que a senhora disponibiliza para a gente na sala? Pode. Então, vocês podem tomar ali como base. Ali é um plano de aula. Então, a gente monta um plano, né, para cada temática de vocês. Então, vocês podem tomar como base um daqueles roteiros e montar naquele esquema também. Não tem problema nenhum. Fica a critério de vocês. Tá bom, amados? Mas aí, com relação ao plano, tudo ok, né? Querem fazer alguma pergunta sobre plano de aula? É individual, né, professora? Sim, individual, amado. Cada um faz um plano, escolhe uma temática. Vocês podem, como é que eu vou dizer? Vocês podem sentar juntos, podem, né, dialogar sobre a mesma temática, mas a escrita é diferente. Então, a sua escrita, né, acho que foi Gilmara que perguntou, porque eu também Gilmara aqui com a mão levantada. Então, a escrita de Gilmara é diferente da de Marinaldo. Então, aí a gente tem que começar a entender também o perfil de vocês. Então, essa parte do plano Professora, é individual. Sim, professora, boa noite, é Cássia, Mata de São boa João. noite. É o seguinte, no caso, assim, se eu pegar, eu posso colocar na minha aula, se eu quiser sugerir uma videoaula, se eu peguei a fonte, já fui lá no site, achei uma fonte, eu posso citar essa fonte no meu plano. Pode, Eu posso pode, fazer a você citação, posso botar pode. videoaula,
sugestões de jogo, posso colocar lá. Sugestão de Ok. sites, vídeos, vocês podem. Com citação, vocês podem tudo, amados. Então, vocês Ok. querem usar um vídeo do Prof. Mate. Então, aí colocou a citação dizendo onde tirou. Aí, às vezes, vocês estão estudando e viu um plano de aula que estava muito legal. Então, tinha lá sei lá, uma escrita sobre a demonstração da interpretação geométrica, né, do produto escalar. E estava uma escrita bem legal. E vocês querem colocar que deram no plano de aula de vocês? Vocês colocam a citação. Pode colocar, Matos. Ok, Mas vocês têm ok. que colocar com citação. Então, para essa unidade, 3 pontos do plano de aula, aberta a unidade toda, sem direito de segunda chamada, e 7 pontos do questionário online, que vai ser feito naquele momento específico, e que o aluno tem 48 horas para solicitar a nossa segunda chamada, viu, Matos? E tem que ter uma justificativa também, né? Plausível. Gilneide, quer perguntar? Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria saber sobre a atividade online, porque a senhora colocou a nota mais, falou a nota mais alta. Eu quero saber se vai ser 2 tentativas só. É 2 tentativas no caso, né? Isso. Aí, amados, vocês vão ter 2 tentativas, não tem limite de tempo, né? Vocês abrem a primeira, não tem limite de tempo. Porém, vocês têm limite de tempo da prova. Por exemplo, você abre uma tentativa agora, você não vai ter 10 minutos para resolver ela. Você vai ter o período que é o período da prova. Então, inicia às 19 horas. E aí, só vou confirmar com vocês que eu acredito que ela feche às 22 ou às 22h30. Então, assim, vocês têm que se basear nesse período. Então, mesmo que vocês tentem uma vez, finalizou, não deu certo, tenta a segunda, mas tem que estar dentro desse período, viu? Ah, eu entendi. É 2 tentativas dentro desse prazo. Dentro É desse isso? prazo. Ah, Isso. ok. Então, eu iniciei agora às 7h26. Aí eu estudei, fiz. Aí, quando foi 8 horas, digamos que eu tenha finalizado, né? Finalizei sem querer, acabei, cliquei lá, botei finalizado. Finalizei minha prova. Só que tinha uma questão que eu não consegui resolver porque eu acabei finalizando sem querer. Eu posso reabrir a prova novamente, né? Que eu tenho mais uma tentativa e vou ter até o final do horário da prova para poder resolver de novo. Então, vocês têm aí 2 tentativas para resolver. Até por conta do sinal, né? Às vezes tem gente que abre, aí o sinal da internet cai, e aí fica para a gente, como estudante abriu, né? E aí, quando passa o tempo, os estudantes que abrem a prova, o sistema diz que ele finalizou. Então, fica para a gente como se vocês tivessem feito a prova, né? Então, é interessante quando vocês forem montar o questionário que vocês peguem algum material em branco para fazerem as contas, né? Para estar acompanhando o livro, não, viu, amado? Só o material em branco para vocês fazerem a conta, para ajudar vocês também. Que nesse dia, né, vocês tentem ficar em um ambiente que tenha internet, que seja uma internet considerável, porque a gente sabe que a briga com as internet é grande, né? Um monte de lugar aí que a situação é feia. Então, nesses dias, que é um dia específico, né? No dia 11. Então, Quando vocês já chove se é pior. preparem. Quando chove são os piores dias. E agora, com esse período, né? Aí a gente já fica mais preocupada com relação a isso. E aí a questão do questionário online, ela é um formato muito parecido com prova mesmo, que a gente faz durante as aulas, né? É uma prova, tem algumas questões, as questões todas são de cálculo, né? Então, vocês vão ter que estar resolvendo. E aí, dentro da resolução de vocês, vocês vão só marcar a opção que é correta. Tem várias opções, então é de marcar, é de marcar. Aí vocês dizem, pronto, mas é muito fácil, vou chegar lá, só vou marcar. Mas as opções, se você não souber resolver a questão, você não consegue chegar no resultado final. Então, mesmo, né, sendo de marcar, vocês precisam resolver para saber o resultado correto. Sobre o cronograma, tudo ok, né? Tudo certo. Tudo bem. Tudo certo. Pronto, agora eu vou desligar minha câmera. Hoje eu vou deixar minha câmera desligada. Tô rebelde hoje, vou deixar, né? Agora, o nosso roteiro, que eu tenho muita coisa para falar com vocês. E hoje é sobre produto escalar. E quero resolver várias questões com vocês. Aqui eu coloquei produto vetorial, amados, agora que eu tô olhando, mas aqui é produto escalar, viu? Produto vetorial é a aula 2.
Então, eu não sei se esse cronograma que eu estou é o mesmo que vocês têm, o mesmo roteiro, mas é produto escalar. Então, a aula 1 é produto escalar. Primeira coisa, amados, ó, quando a gente fala em produto, nós estamos multiplicando valores, né? Nós estamos aí multiplicando números, multiplicando letras, multiplicando alguma coisa. Porém, amados, quando a gente fala em produto entre vetores, ele é bem diferente do nosso produto usual, né? Que é multiplicar um número pelo outro. Então, o produto escalar entre vetores, a gente tem uma logística que se assemelha ao produto normal, né? Entre vetores, porém, ele tem um olhar bem diferente. E agora, o que é que eu vou dizer para vocês? Uma das coisas mais importantes é vocês saberem o que vai sair como resultado a depender do nome. Por exemplo, eu tenho um produto entre vetores que é produto escalar. Então, o resultado tem que ser um escalar, tem que ser um número que seja um número real. Pode ser qualquer número, positivo, negativo, raiz, fração, do jeito que vocês quiserem, mas pode ser qualquer número real. Então, se eu tenho um produto que ele é um produto escalar, o resultado tem que me dar um número, um escalar. Na próxima aula, a gente vai ver o produto vetorial. Então, produto vetorial, o resultado vai ser um vetor. Então, né, o princípio de tudo é a gente entender como vai se dar essa operação e qual vai ser o resultado. Produto escalar, um número real. Na próxima aula, produto vetorial vai ser um vetor. A segunda parte, pessoal, é vocês entenderem qual é o símbolo que vai identificar para a gente quando eu estou trabalhando com o produto entre dois vetores. Cada produto tem um símbolo. Então, vocês vão ver que produto escalar é um símbolo, produto vetorial é outro símbolo e o produto misto é outro símbolo. Então, nós vamos ter aí símbolos que vai dizer para vocês qual é o produto que vocês devem fazer com relação àqueles vetores. Quando a gente trabalha com a multiplicação de números, né, que são números mais conhecidos, só os próprios números, que são números reais, normalmente a gente utiliza o pontinho, né? A gente utiliza o pontinho ou um xizinho. Às vezes, quando a gente quer escrever a multiplicação de A por B, a gente já escreve AB. Então, assim, a gente já conhece alguns símbolos da multiplicação, né? Da multiplicação normal entre dois números, que diz para a gente como que nós vamos efetuar a operação. No caso do produto escalar, nós temos dois símbolos. O primeiro, que é o pontinho, que ele é o mais usual. Então, ele é o que vocês vão ver muito, que muitos livros trazem a esse pontinho, que se assemelha muito com o pontinho da multiplicação entre números, né? Entre números quaisquer. Mas existe um outro jeito, que é essas setinhas, né? Que também indicam o produto escalar entre os dois vetores. Então, aqui eu estou escrevendo para vocês produto escalar de U e V, pelo pontinho, né, que se assemelha para a gente, mas aqui também eu estou mostrando que é um produto escalar entre U e V. Então, são esses dois símbolos que identificam para a gente o produto escalar. Esse símbolo é o mais usual e é o que vocês vão ver muito, né? Então, durante nossas atividades, porque é o que a maioria dos livros trazem. Esse símbolo é mais usado em linguagem de computação. Então, tem muitos materiais que são, né, montados com base na linguagem de computação que utiliza esse símbolo para dizer que é um produto escalar entre esses dois. Então, a primeira coisa é entender sobre qual vai ser o resultado, qual produto associado ao seu resultado. Segundo, qual produto vai ser associado ao seu símbolo. Amados, ó, na primeira unidade, nós vimos as operações com vetores, né? Então, nós tínhamos soma de vetores, multiplicação por um escalar, nós tínhamos várias operações que foram feitas na primeira unidade. Então, todas elas agora vão ser base para a gente nesse momento de produto. Então, mesmo que vocês, né, tenham visto, eu vi soma e não gostei, professor, eu tive dificuldade. Mesmo vocês tendo visto isso lá na primeira unidade, vocês não vão esquecer eles, vocês vão continuar trabalhando com eles até o final.
Então, não é porque a gente viu, né, multiplicação. Ah, eu vi multiplicação por um escalar, e achei que acabou na primeira unidade, porque eu não vi na programação, não vi no meu cronograma nada de multiplicação por um escalar. Mas vocês vão continuar fazendo as operações da primeira unidade, tanto na segunda quanto na terceira. Por isso que a gente inicia do base, né? A soma de vetores, o produto por um escalar, que é diferente do produto escalar entre vetores e do produto de vetor por um escalar. E tudo isso nós vamos utilizar até o final do componente de geometria analítica 1. Já viram sobre os símbolos? Vocês já viram sobre a ideia do resultado? Nós vamos falar agora sobre como, de fato, algebricamente, fazer o cálculo do produto escalar entre dois vetores. Amados, quando vocês tiverem dois vetores, a gente pode ter produto escalar de vários vetores. Porém, a gente começa, né, sempre de 2 em 2. Então, por exemplo, se vocês forem multiplicar 2 vezes 4 vezes 6, a gente não multiplica de cara os 3 de vez. A gente pode até saber, principalmente quando são números pequenos. Mas a gente começa de 2 em 2, né? Então, eu vou lá, multiplico 2 vezes 4, encontro o resultado. O resultado eu multiplico pelo 6. Então, a gente sempre trabalha com a ideia da multiplicação entre 2. Então, mesmo que vocês tenham um produto escalar entre vários vetores, vocês vão trabalhando 2 em 2, 2 em 2, até chegar ao resultado final. E o produto escalar ele é calculado da seguinte maneira. Vocês têm que multiplicar ordenadamente as coordenadas. Então, como é essa ideia, né? Para estar ordenadamente, tem que ter uma ordem, tem que ter uma ordem. Então, eu tenho que multiplicar a primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor. Tenho que multiplicar também a segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor. E nós temos também a terceira coordenada, se for um vetor no espaço, né? Sendo multiplicado pela terceira coordenada do segundo vetor. Feito essas combinações, que é multiplicar ordenadamente as coordenadas, aí nós vamos somar esses resultados que nós tivemos das multiplicações. Então, no produto escalar, multiplica-se ordenadamente as coordenadas e no final soma-se essas combinações. O que vocês não podem esquecer, amados, é que depois de feita a multiplicação pela ordem, né? Primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, vocês têm que somar todos esses resultados. Então, a gente soma todas as combinações que foram encontradas. Dúvidas, perguntas, se manifestem, amados. Quero ouvir vocês agora para poder iniciar nossos exemplos. Nada? Pode ir Ninguém? para os exemplos, professora. Pronto. Exemplo prático. Bora agora, né? Ver como é que fica essa situação aí, que já ouviram falar muito. Exemplo prático. Vamos agora trabalhar aqui com alguns exemplos, e aí eu já quero que vocês, alguém, né, comece me dizendo aí 3 valores, não muito alto, né, para poder também não pegar pesado. 3 valores. 3 números, minha gente. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 8. 2, 3 e 5. Alguém já disse 8, né? Então, vou colocar aqui o vetor U de coordenadas 2, 3 e 5. E o meu vetor V de coordenadas 8. Menos e o quê? 4. 3 e 4. Aproveitando embalo, amados. Quando a gente falar em produto entre vetores, ele só acontece se nós estivermos falando em vetores que estão na mesma localização. Como assim mesma localização? Ou estão ambos no espaço ou ambos no plano. Se a gente tiver um vetor no plano, a gente não consegue multiplicar nenhum dos produtos pelo vetor no espaço. Então, quando vocês forem, né, multiplicar, ou estão os dois com 2 coordenadas, ou estão os dois com 3 coordenadas. Se aqui fosse um vetor com 2 coordenadas, como é que eu iria pegar um vetor que está no plano, no espaço, se movimentando, e multiplicar por um outro vetor que não está, né, na mesma região que eles? Até na combinação a gente não teria.
a gente ficaria um vazio aqui de combinação. Então, os produtos entre vetores, eles só acontecem se tiverem ambos no plano com 2 coordenadas ou ambos no espaço com 3 coordenadas. Feito isso, nós vamos fazer agora o produto de U vezes V, o produto escalar. Então, a gente tem que começar também a pensar sobre o símbolo, que é o pontinho, né? O mais usual é o pontinho. E na hora que vocês forem resolver, né, o produto escalar entre esses dois vetores, o que nós devemos fazer é multiplicar ordenadamente. O que é que eu vou multiplicar agora ordenadamente? Eu vou colocar aqui números, ó. Aqui é a primeira coordenada de U, então eu vou colocar 1. Aqui é a segunda coordenada de U e aqui é a terceira. O 8 é a primeira coordenada de V, o 3 é a segunda coordenada e o 4 é a terceira. Na hora que a gente for multiplicar aqui, nós temos que multiplicar o número 1 com quem está no 1, o 2 com quem está no 2 e o 3 com quem está no 3, em quesito de posição. Então, eu vou multiplicar aqui o número 2, que é a primeira coordenada, o número 1, ó, primeira coordenada de U, vezes o número 8, que é primeira coordenada de V. Então, eu já fiz aqui, ó, a combinação, ó, 1 com 1, 2 e 8. Primeira combinação, ordenadamente, aí eu vou somar com a segunda combinação, que é o 3 do U vezes o 3 do V. Então, eu tenho aqui, ó, segunda coordenada de V, quem é? 3. Segunda coordenada de U, quem é? 3 também. Então, eu já fiz aqui, ó, combinação das primeiras coordenadas, mais combinação das segundas coordenadas, mas falta agora combinar terceira coordenada de U com terceira coordenada de V. 5 vezes 4. 2 vezes 8, amados. Quero ver vocês agora. 16. 16. Então, nós vamos ter que 16 mais 3 vezes 3, 9. 9. mais 5 vezes Mais 4. 20. 20. Se eu somar 16 com 9, dá 25. 25 mais 20. 45. 45. 45. Então, o produto escalar entre os meus vetores U e V vai ser o número 45. Vejam, amados, que eu fiz uma combinação, né, seguindo ordenadamente, e eu saí da ideia de trabalhar com 2 vetores e chegar em um número. Lembrando que pode ser um número real qualquer. Então, a gente não tem, né, nenhum problema de ser fração, de ser zero, de ser números negativos. Então, o que nós devemos fazer, sempre que aparecer esse pontinho entre 2 vetores, é multiplicar ordenadamente, primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, e somar. Vou fazer outro exemplo, amados. Eu vou deixar U também, viu? Porque o que a gente mais usa é U e V, então vamos deixar aqui o vetor U. E agora eu quero 3 números negativos. Quem são os números que vocês Menos vão me 1. dar? Menos 1. Menos 1, Menos 5, menos 3 e 5. menos 2. Deixar aqui menos 1, menos 5 e menos Menos 2. 2. Agora eu quero 3 números que são positivos. 3, 4, 5. O povo daqui tá bem criativo. 3, 4, 2, 3. Aí, pessoal, eu vou resolver esse daqui e vou mostrar para vocês o que é que a gente mais vê errando em questão de produto escalar, né? Quando eu for multiplicar, eu vou ver depois nos próximos momentos o que a gente fala de propriedades. No caso do produto que é escalar, isso só vale para o produto escalar, tem uma propriedade que a gente chama de comutativa. Então, se eu multiplicar U vezes V, é a mesma coisa que eu multiplicar V vezes U. Dentro da multiplicação normal, né?
também vale a multiplicação, também vale a propriedade comutativa. Por exemplo, você multiplica 2 vezes 10, dá 20. Mas se eu multiplicar 10 vezes 2, também dá 20. Então, se eu multiplicar aqui U vezes V, é a mesma coisa que eu multiplicar V vezes U. Então, agora, na minha escrita, o que é que eu vou fazer? Eu já vou escrever diferente. Eu vou fazer agora V vezes o vetor U, que vai me dar o mesmo resultado que se vocês multiplicarem U vezes V. Como aqui eu já fiz U vezes V, desse lado eu vou fazer o contrário. Quem é a primeira coordenada do meu primeiro vetor? É isso. 3. 3. Eu vou colocar aqui um parênteses, porque todas as vezes que vocês forem trabalhar com números que são negativos, o ideal, não é obrigatório, né? Mas o ideal é que vocês coloquem parênteses, até pela questão do jogo de sinal, para vocês não se perderem. Qual é a primeira coordenada do meu segundo vetor? Menos 1. Menos 1. Então, eu já fiz a primeira combinação, que é a primeira coordenada de V com a primeira coordenada de U. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais, sempre é mais, viu, amados? Então, a gente multiplica ordenadamente e sempre dá mais. Agora, eu vou para as segundas coordenadas. Segunda coordenada de V. 4 menos 5. Vocês estão por aí, tá vendo? Agora eu vou ficar O perguntando parênteses. direto, que é para ouvir 4 menos 5. vocês. Então, eu vou ter que 4 menos 5, mais, porque a gente sempre combina ordenadamente, né? E soma-se as combinações. E para finalizar, eu só falta agora as terceiras coordenadas, que é 5 vezes menos 2. vou ter aqui 5 vezes Menos menos 2. 2. Vamos ver como é que fica o nosso resultado agora. 3 vezes menos 1. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Mais 4 vezes menos 5. Menos Mais 20. vezes... 20. Quando a gente fizer o jogo de sinal, a gente vai ter mais com menos, né? Menos Na 20. multiplicação, Menos 20. sinais contrários dá menos. Isso, amados. 4 vezes 5, 20. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mais vezes menos, sinais contrários na multiplicação dá menos. 10. Qual é o nosso resultado? Menos Menos 33. 33. Vocês já chegaram no nosso resultado, né? Que dá menos 33, já mostra para vocês que o resultado deu negativo. Eu tenho um produto escalar entre eles e o resultado é negativo. Vocês poderiam perguntar assim, será que não deu negativo porque agora só multiplicou V vezes U? E não foi a sequência, né? Que a gente começou com U vezes V? Não, amados. Vocês poderiam multiplicar, né? U vezes V, que vocês chegariam no mesmo resultado, que é menos 33. Pessoal, 2 dicas para vocês, né? Para quando vocês estiverem resolvendo as questões de vocês, principalmente estudando, né? Que vocês vão estudar muito aí para os questionários, é o seguinte. Quando vocês forem fazer produto escalar, é sempre somando, ó. Aqui é sempre mais. Combina, né? Ordenadamente os valores e soma os resultados. Então, eu vou multiplicar primeiro com o primeiro, mais, segundo com o segundo, mais, terceiro com o terceiro. O que eu vejo muita gente fazendo, sabe o que é? E aí vocês vão dizer, prova, não acredito. Acreditem. É colocar parênteses aqui, ó, seria aqui, né? Parênteses aqui e no lugar do mais colocar vírgula. Porque associa um vetor e não é vetor. Produto escalar, o resultado é um escalar. Então, quando vocês forem calcular, aqui não é vírgula, aqui é mais. Vocês têm que somar todos os resultados de vocês. Então, vocês têm que somar a primeira combinação
com a segunda combinação com a terceira. Não é vírgula, viu, amados? Não coloca entre parênteses e não é vírgula, é somando. Multiplica ordenadamente e soma. A outra dica é o seguinte: esses dois vetores, eles são todos positivos, né? Como eles são todos positivos, todos os resultados foram positivos. Então, vocês vão ter mais para todo mundo. No final, só é somar o resultado. Como vocês estão falando de uma multiplicação, vocês têm que ter cuidado com o jogo de sinal, principalmente se ele tiver nas suas coordenadas o sinal de menos. E aí agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, e eu quero que vocês agora, né? Vamos montar aqui um outro exemplo. E nesse outro exemplo, eu quero todo mundo menos. Tanto do primeiro vetor, vou agora para um vetor K, né? Para mudar. Tanto do primeiro vetor quanto do segundo. Me dê aí, amados, três coordenadas negativas para o meu primeiro vetor. Menos 7. Menos 4. Menos 9. Menos 4, menos 9. Então, eu tenho aqui um vetor K de coordenadas menos 7, né? Menos 4, menos 9. Vou chamar aqui um vetor M. Três coordenadas também negativas para M. Menos 1, menos 2, menos Menos 1, menos 2 e menos 3. Uma pergunta aqui rápida. Vocês acham que o resultado do produto escalar de K com M vai dar positivo ou negativo? Positivo. Eu acho que vai dar positivo. 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 Nosso pontinho. Positivo. Então, vocês dizem, né, que acham que o resultado vai dar positivo. Então, nós vamos fazer aqui agora, né, a nossa combinação e ver como vai ficar esse resultado. A primeira combinação, como é que fica, Matos? Nossa primeira combinação. Menos 7 vezes menos 1. Ótimo. Menos 7. Menos 4. Parênteses, minha gente. Meu Deus do céu. Menos 7 e menos 1. Mais. Menos 4. Quem vai ser a segunda combinação? menos Menos 4. Vezes menos 2. Acho que vai dar negativo. Menos 4 com menos 2. E por último, quem fica? Menos 9 vezes menos 3. Menos 9 vezes o menos 3. Quando vocês forem fazer o jogo de sinal, amados, percebam que aqui a gente vai ter 3 sinais, né? A gente também tinha 3 sinais no outro, mas como eram os outros, alguns tinham mais, o mais é mais tranquilo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho mais com menos com menos. Então, tem que ter muito cuidado com o jogo de sinal. Vou começar aqui com o primeiro. Menos com menos. Mais 7 vezes 1. 7. Mais com menos. Menos. Menos com menos. Mais. Mais. Então, vai ser 7. Mais 4 vezes 2. 8. 8. Mais com menos. Menos. Menos com menos. Dá mais. Mais. 9 vezes 3. 27. 7. 7 mais 8. 15. 15. Mais 5. Mais 7. 15 42. mais 27, né? É. Acho que alguém já falou aí o resultado. 42. 42 e o resultado deu positivo. Pessoal, como a gente está trabalhando com coordenadas, e mesmo
que no produto, né, que é escalar, não seja o produto usual, a gente trabalha com a ideia de multiplicação entre números. Então, se eu tiver o mesmo sinal de U, os mesmos sinais de V, o resultado vai dar sempre positivo. Então, aqui, por exemplo, ó, todo mundo positivo, todo mundo positivo. Então, o resultado vai dar positivo sempre. Aqui, todo mundo negativo, o resultado vai dar positivo também, porque sinais iguais na multiplicação a gente soma. Então, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com dois vetores e esses dois vetores eles tiverem os mesmos sinais, todos, né? Todos os sinais iguais, o resultado vai dar positivo. Se um tiver, né, alguns sinais, também não precisa ser todos. Se um tiver alguns sinais negativos e o outro tiver alguns sinais positivos, aí a gente não tem como dizer se o resultado vai dar menos ou se vai dar mais. Aqui nesse caso deu menos, mas não quer dizer que vai ser sempre menos, porque um tinha um sinal, né? Todos negativos, outros todos positivos. Só se acontecer isso. Se aqui todo mundo for menos e aqui todo mundo for mais, aí o resultado com certeza dá menos. Mas se os sinais forem alternados, por exemplo, se aqui eu tivesse -4 e -5, então veja que eu tenho sinais alternados. Se aqui eu tivesse +1 e +2, então quando vocês tiverem sinais alternados de um e do outro, a gente não tem como garantir que o resultado vai ser positivo ou negativo. Mas, se vocês tiverem o produto escalar entre dois vetores e ambos tiverem os mesmos sinais, todos positivos ou todos negativos, o resultado com certeza vai dar positivo. Se vocês tiverem dois vetores, um tem todos os sinais negativos e o outro tem todos os sinais positivos, com certeza dá menos. Só para ajudar vocês a tirar a prova do 9, né? Lá no final. Alguém ia perguntar? Eu, professora, Sim. a senhora falou de sinais alternados aí. Eu costumo pensar desse jeito. O sinal vai ser sempre o sinal do número maior. Sim, vai ser sempre o número maior, mas depende também da combinação. Porque se aqui eu tiver um -5, por exemplo, né? E aqui na segunda coordenada for um 0, a gente acaba perdendo essa logística do número maior, porque ele vai dar 0. Assim, sim, claro. A multiplicação por 0 a 0. Então, o número maior ele vai prevalecer no resultado final, né? Eu acredito que, pela sua logística, também vai aqui no resultado final, como foi essa situação aqui, ó. -3, -20 e -10. Por isso que na hora que vocês forem resolver, eu aconselho a colocar o parênteses, a resolver com calma, né? Montando certinho, para a gente ver como fica no final. Vou montar um último exemplo, pelo menos dessa parte inicial, porque o que vocês vão fazer muito é essa parte aqui, amados. A gente não tem muita coisa de produto, porque tem a parte que é de demonstração, vou conversar com vocês, mas eu vou colocar aqui um último exemplo para a gente alternar esses sinais, para a gente verificar, né? Agora eu vou pegar um vetor U. Eu quero primeira coordenada negativa. Que me dá aí primeira coordenada negativa? -3. -3, -9. Eu vou colocar aqui -3. Vamos mudar aqui um pouquinho, né? Vamos colocar aqui um positivo para a gente alternar. Então, vamos deixar aqui 2. Aqui vou colocar 11. Só vou colocar um número aqui um pouco maior. Agora eu quero uma coordenada positiva. Um número qualquer, amados. 3. Vou colocar aqui 3. Aqui. Só pode ser número inteiro? -5. Pode ser qualquer número. Se vocês quiserem colocar fração, a fração também dá certo. Não tem problema, não. Vou colocar aqui uma fração, né? Para a gente diferenciar. Vou colocar uma fração simples para a gente cancelar aqui.
Vou colocar um 7 sobre 2 para a gente pensar na perspectiva da fração, né? E vou colocar um 0, porque ninguém quis colocar um zerinho. Por aqui vou Professor, deixar não é o 0 bom, somente. não é bom botar um negativo aqui também, não? Nessa V2V? Tem o menos, aí a gente É, já tem no. a gente já tem uma diferença, né? Não tá todo mundo positivo, eu Ah, falo tá todo certo, tá mundo certo. dos dois vetores, não tá todo mundo negativo, né? O U e V. E aí agora eu pergunto para vocês, o resultado desse vetor vai ser positivo ou negativo? Depende. Acho que vai ser Produto negativo. escalar, né? Agora é o produto escalar. Eu tenho um produto escalar entre U e V. A pergunta agora para vocês é: será que o resultado vai ser positivo ou esse resultado vai ser negativo? Vai depender, mas vai depender aí do. Deixa eu ver. Para mim vai dar negativo. Já disseram que acham que é negativo. Mas o Negativo. maior valor é Negativo. 11. Para mim vai dar É negativo. negativo. Porque 11, quando multiplicar com 0, vai dar 0. E aí, Isso. E o 3 vai ficar 9 menos 7. Vai ficar menos 9 com mais 7. Exatamente, amados. Então, percebam o seguinte: como eu tenho sinais alternados, de cara vocês não saberiam dizer se ia dar o resultado positivo ou negativo, né? Foi preciso a gente efetuar as continhas na cabeça ali rapidamente para saber qual seria o resultado. Mas para vocês olharem e dizer assim, ó, o resultado vai dar mais, o resultado vai dar menos, sem fazer a conta antes, a gente não tem como dizer. A gente só tem como dizer quando acontece os mesmos sinais, né, para todas as coordenadas. E nesse caso, eu coloquei aqui o 0 pela questão que alguém comentou, né, do número maior. Então, o número maior no vetor, que nesse caso seria o 11, ele não interfere no resultado. Então, apesar do 11 ser o número maior e ele ser positivo, o nosso resultado não vai dar positivo. Então, vamos verificar como é que fica, né? A primeira combinação, quem vai ser? Menos 3 vezes 3. Então, nós vamos ter aqui menos 3 vezes 3, mais segunda combinação, 2 vezes 7 sobre 2. isso, 2 vezes 7 sobre 2. E agora no final? 11 vezes 0. Rapaz, me deixaram sozinha, viu, amado? O pessoal ficou com vergonha e não falaram mais, não. Todo mundo se calou aí agora no resultado final. 11 vezes 0. Menos 3 vezes 3, Menos 9. menos 9. Quando a gente for multiplicar, eu tenho aqui, ó, 2 em cima e 2 embaixo. Um multiplicando, o outro dividindo, operações inversas. Então, eles se cancelam, né? Aí sobra para a gente somente quem? Mais 7. Mais 7. E no final, qualquer número, lembre-se que qualquer número multiplicado por 0, o resultado vai dar 0. Qual é o nosso resultado final? Desse Menos 2. produto escalar, menos 2. Menos Então, o 2. resultado, né, como vocês disseram, é um resultado negativo. Então, amados, de acordo com os nossos sinais, a gente só tem, de fato, um resultado final para a gente bater o martelo, dizer se é positivo ou negativo, quando acontece os mesmos sinais. Então, ou todo mundo positivo ou todo mundo negativo. Tamires. Se nessa fração aí fosse 2 sobre 4, faria como para você ter o resultado? Fosse 2 sobre 4 vezes 7 sobre 2. Sim, Amalda. Ó, se você tiver essa fração 2 sobre 4, né? Isso, vezes 7 sobre 2. Vezes 7 sobre 2. Nesse caso, o que é que eu vou dizer para vocês? É a mesma perspectiva. 2 em cima, 2 embaixo se cancela. O que é que vai sobrar? Vai sobrar o 7, né? Que está aqui na parte de cima, sobre o 4,
que está aqui na parte de baixo. Então, o resultado seria 7 sobre 4. Ah, Pro, então, se aqui fosse 7 sobre 4, como foi esse exemplo aqui, como é que a gente ia chegar agora no resultado final? Aí vocês teriam que fazer o MMC entre esses três números. MMC envolvendo, né? Ou soma ou subtração de frações. Agora, o que eu ia dizer é que se for 2 sobre 4, principalmente agora nas questões que envolvem produto escalar, e aí lá na frente eu vou dizer por quê, 2 sobre 4, ele pode ser simplificado. Então, 2 sobre 4 é a mesma coisa que qual fração? De 1 sobre 2. 1/2. Então, 1/2. provavelmente, esse 1/2 aqui tem alguma relação importante no produto escalar e não 2 sobre 4. Mas na hora que você calcular, você pode achar o 2 sobre 4. Então, quando você estiver trabalhando agora com frações, vocês sempre, né, simplifiquem o máximo que vocês puderem. E aqui seria o quê? 1/2 vezes 7 sobre 2. Multiplica quem está em cima por quem está em cima, então seria 7 vezes 1, que dá 7, e 2 vezes 2, que dá 4. Então, vocês teriam aí duas maneiras, né, de responder. Foi interessante você colocar esse exemplo. Por quê? Porque no produto escalar, a gente vai trabalhar com muito, né, com isso aqui. Cosseno de um ângulo. Vocês já estudaram trigonometria? Cosseno de θ. Vamos estudando. Amados, esse conteúdo que todo mundo ama, vocês vão usar muito agora em produto escalar. Então, provavelmente, quando vocês fizerem os cálculos, vocês podem achar o 2 sobre 4, que até então seria um cosseno que a gente desconhece, né? Qual é o ângulo que tem o cosseno igual a 2 sobre 4? Aí faz a gente pensar. Mas se você transforma esse 2 sobre 4 em 1/2, aí agora é mais fácil, né? Qual é o ângulo que tem cosseno igual a 1 sobre 2? Então, 60. vão ter isso. Então, vão ter situações agora em produto escalar que vocês vão precisar trabalhar com isso. Vamos continuar, né, amados? Agora eu vou voltar lá para o meu conteúdo. Deixa isso aqui, vamos agora, né, para outra perspectiva, porque nós não temos muita coisa. Chegou para vocês nossas propriedades? Sim. Pessoal, esse número alfa aqui é um escalar. É um número real qualquer, viu? Que às vezes a gente coloca assim a ideia de uma letra grega, mas ela significa para vocês a mesma coisa que 1, 2, 1, 4, -10, 7 sobre 2. Então, aí é um escalar. A primeira propriedade, amados, a gente chama, né? Aqui eu estou dizendo que são 3 vetores, U, V e W, e eu considero esses 3 vetores diferentes do vetor nulo. O vetor nulo tem as coordenadas 0, 0 e 0. Por que a gente considera eles diferentes do vetor nulo? Porque o vetor nulo, se vocês multiplicarem ele por qualquer que seja o vetor, o resultado vai dar sempre 0. Então, aí a gente não precisa nem estudar, né? Se eu já sei que o vetor nulo multiplica por todo mundo vai dar 0, não tem o porquê a gente ficar perdendo tempo falando de vetor nulo. Então, quando eu coloco aqui essas propriedades, esse U, V e W, a gente está dizendo que são vetores quaisquer diferentes, né, do nulo. A primeira propriedade, amados, que é essa propriedade 1, ela chama-se propriedade comutativa. Essas propriedades vocês vão demonstrar muito em álgebra, porque a álgebra linear, ela se parece com a geometria analítica. E aí também vocês vão ver estruturas algébricas lá na frente, que são componentes excelentes, que também vocês vão ter, né, essas propriedades para estarem demonstrando. Então, a primeira delas chama-se comutativa. A propriedade comutativa, ela diz que se você muda a ordem do produto, não altera o resultado. Então, num produto escalar, se você multiplicar U vezes V, é a mesma coisa que V vezes U. Então, não interfere o resultado. A segunda propriedade, a gente chama ela, são as duas, né? Que tem os nomes específicos, que é a distributiva. Então, a propriedade distributiva, amados, eles funcionam a mesma coisa
do produto que vocês fazem pela distributiva normal. Então, se eu tenho U, quando não aparece o símbolo, aqui subentende-se que é o produto escalar, viu, amados? Que nem eu falei para vocês. Quando a gente escreve AB, a gente não está dizendo que está multiplicando A vezes B, então a escrita UV, assim também, significa um produto escalar entre esses dois produtos. Então, quando vocês tiverem parênteses, vocês vão ter aqui dois caminhos. Ou soma V mais W, e depois faz o produto escalar, né, com U, ou vocês podem aplicar a distributiva, U vezes V e U vezes W. Então, fica a critério de vocês o que vocês acharem que é mais fácil. Se vocês tiverem um escalar, um número alfa, né, que está dizendo que é qualquer número real, multiplicando um produto escalar, vocês têm aí três caminhos. Vocês podem primeiro responder, né, o produto escalar de U vezes V, e no final multiplica por aquele, né, por aquele número, sei lá, um 10. Ou vocês podem multiplicar esse 10 pelo vetor U e depois aplica, né, o produto escalar, ou vocês podem multiplicar pelo vetor V e depois aplica o produto escalar. O que vocês não podem é multiplicar ele pelo U e depois pelo V, porque senão você vai ter duplicado o mesmo resultado. Então, quando vocês tiverem um escalar nesse sentido, vocês vão ver que vocês podem resolver de várias formas. Agora, nessas duas últimas propriedades, amados, é falando de um vetor multiplicar por ele mesmo. Pensem comigo. Nesses exemplos, eu falei para vocês que quando os sinais eles forem iguais, o resultado vai dar sempre positivo, não foi isso? Eu falei, ó, se todo mundo for menos ou se todo mundo for mais, o resultado vai dar sempre positivo, porque eles vão ter o mesmo sinal. Então, se eu pego um vetor e eu multiplico por ele mesmo, independente se seja todo mundo menos, seja todo mundo mais, eu vou estar sempre multiplicando pelo mesmo sinal. Então, um vetor multiplicado por ele mesmo vai ser sempre maior do que zero. Sempre maior do que zero. Isso a gente considerando, né, que é um vetor que não seja nulo. Se o vetor for nulo, multiplicando por qualquer outro vetor, vai dar sempre o vetor nulo. E por último, quem lembra o que significa isso daqui? Esse 5. Módulo. Ótimo. Como é que eu calculo o módulo de um vetor? Show. Isso a gente viu na primeira unidade, amados. Pelo menos estava no material, né? Não sei se deu tempo de falar na aula assim, mas estava no material. Diga, amado. Rapidinho. Nesse 4 aí, voltando rapidinho. U vezes U maior que zero, se U diferente de U. Se U diferente de zero, sim. E o U diferente de zero. E U vezes U menor que zero vai ser menor que zero, mas somente se U for igual a zero. Não, mas aqui, ó, eu peço até perdão para vocês. Essa parte aqui não existe. Ele não tem como dar menor do que zero nunca. Nunca, isso não acontece, meu amado. Isso aqui eu devo estar pegando alguma outra propriedade e foi. Mas ou é maior do que zero, ou é igual a zero. Menor do que zero nunca vai acontecer. Eu nem vi isso aqui, ó. Mas isso aqui não existe, não. Se as coordenadas forem diferentes de zero, eu preciso que uma coordenada só seja diferente de zero, para eu garantir que um vetor multiplicado por ele mesmo vai dar maior do que zero. Se todo mundo for zero, o produto vai ser zero também. Mas menor do que zero, isso nunca acontece, viu, amados? Nunca. Ok, obrigado, senhora. E aqui, por último, eu que agradeço, que eu nem vi, ó. E eu falando aqui da propriedade e nem me atentei a isso. E por último, quando você multiplica um vetor por ele mesmo, a gente está calculando a norma do vetor. A gente está calculando, né, a ideia do tamanho dele. Só que aqui é norma ao quadrado. Quem lembra para mim como é que se calcula a norma de um vetor? Não é matriz, não, né? Pela raiz, amados. Então, a gente calcula... Quando a gente tem um vetor, a gente tem um vetor qualquer. E a gente quer calcular o tamanho. O tamanho do vetor a gente chama de norma do vetor módulo.
Então, sempre quando falar assim, qual a norma do vetor, qual o módulo do vetor, nós estamos falando do tamanho que ele tem. E sempre quando for tamanho, a gente calcula pela raiz quadrada de cada elemento sendo elevado ao quadrado. Raiz quadrada de cada elemento sendo elevado ao quadrado. Agora, amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá no meu Teams rapidinho para eu mostrar para vocês só algumas daquelas propriedades. Um exemplo só, né? De algumas delas para vocês entenderem como funciona. Eu acho que mostrando na prática, né, fica mais fácil de vocês entenderem. Acho que alguém colocou aqui raiz quadrada, né? Isso. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem sobre essa, né? Essa logística. Tem um vetor U. Misericórdia, Senhor. Que é um U, viu, amados? Misericórdia. Vou colocar aqui umas coordenadas pequenininhas para a gente ganhar tempo. 2, 1 e 0. Tem um vetor V. Que seja... vou colocar aqui umas coordenadas, vou colocar até negativa. Menos... Vou colocar aqui menos 1, 0 e menos 2. Digamos que vocês estão resolvendo as minhas questões, né? As minhas questões de geometria analítica, vocês estão estudando para a prova. Aí aparece em algum momento algo assim, ó. 2 vezes U vezes V. Então, eu tenho aqui uma multiplicação por um escalar, né? Que é pelo 2. E tem um produto escalar entre dois vetores. Vocês podem escolher o que é que para vocês é mais fácil. Então, eu vou mostrar aqui dois caminhos, né? Sobre como vocês poderiam resolver, que essa daí parece que é a propriedade 4. Se não me engano, propriedade 4. Então, pelo primeiro caminho, eu, professora Deisiane, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu vetor U, vou multiplicar por 2. Porque aqui está 2 vezes U, né? Então, eu vou fazer o primeiro passo, multiplicar o vetor U por 2. Eu vou ter 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 1, que dá 2. E 2 vezes 0, que dá 0. Peguei o meu vetor U, multipliquei por 2. Agora, eu vou repetir o vetor V, porque a gente vai ter um produto agora, né? Escalar com ele, só para a gente ver como fica o resultado. Fazendo o produto escalar desses dois vetores, eu vou ter 4, né? 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 0, que dá 0. Qualquer número vezes 0 dá 0, né? E eu vou ter aqui 0 vezes menos 2, que também dá 0. Então, o meu resultado é menos 4. Então, eu fiz um pouco mais rápido por causa do tempo, viu, amados? Então, o que foi que eu fiz? Multipliquei 2 vezes U, achei 4, 2 e 0. Depois que eu fiz 2 vezes U, eu encontro, né, o produto escalar com V, que deu o resultado menos 4. Mas digamos que tem alguém que não queira responder, né, nessa mesma perspectiva e que prefere fazer o seguinte: prefere primeiro... Vixe, que esse negócio aqui tá muito claro. Peraí, deixa eu mudar a cor, minha gente. Prefere primeiro fazer a multiplicação de U vezes V. Ah, mas eu quero, resolver logo o produto escalar e no final eu multiplico o resultado por 2. Será que dá certo? Vamos ver se dá certo, né? Fazendo o produto escalar de U e V, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes menos 1, né? Que dá menos 2. 1 vezes 0, 0. E depois eu vou ter 0 daqui menos 2 daqui, que dá 0. Então, 0, 0, 0 vai ser o quê? Menos 2, né? Menos 2 mais 0, menos 2. E aí, agora, eu vou pegar o resultado que eu fiz do produto escalar de U com V e vou multiplicar por 2. Menos 2 vezes 2, o próprio
menos 4. Então, a propriedade que fala para vocês, né? Aquela que fala alfa vezes U vezes V, vocês podem escolher. Ou faz primeiro multiplicar U vezes 2, ou vocês poderiam também multiplicar V vezes 2 e depois aplicar o produto escalar, ou vocês podem aplicar o produto escalar e no final só multiplica, né? Pelo valor que vocês têm aqui. Bárbara, quer perguntar, amada? Alguém quer perguntar? Tem uma mãozinha aí levantada. Amados, alguém levantou a mãozinha? Querem perguntar alguma coisa? Foi mais rápido, né? O negócio que foi mais rápido. Vamos agora Eu acho fazer que V travar, vezes professora. V. A internet tá meio ruim, eu acho que travou pra ela também. Tá tranquilo, amados? Estão me escutando? Tá normal por aí? Mais ou menos. Tá travando um pouquinho, mas Sim, dá pra entender, professora. Sim, então, pra mim tá normal. é... Pra mim tá normal. pronto. Então, agora a gente vai multiplicar V vezes V. Veja o que eu tenho aqui, ó. Minhas coordenadas V, menos e menos. E eu quero fazer agora a multiplicação de V por ele mesmo. Então, agora nós vamos, né? Multiplicar V por ele mesmo. Um vetor sendo multiplicado por ele mesmo. Quando eu vou fazer esse produto escalar, eu vou ter aqui menos 1, ó. Menos 1 vezes menos 1. Então, menos por menos dá mais, vai ficar 1. 0 vezes 0, que dá 0. E aqui eu vou ter menos 2 vezes menos 2. Menos por menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Então, 1 mais 0 mais 4 dá 5. Então, mesmo que eles tenham um sinal de menos, um vetor multiplicado por ele mesmo vai dar sempre maior do que zero. Porque aqui eu vou ter o mesmo sinal. E na multiplicação, sinais iguais, soma-se os resultados. Ah, Pro, mas é aquele negócio de norma. Digamos que eu queira calcular aqui agora, ó. A norma de V é calcular o tamanho do vetor. Então, eu quero saber, né? Qual é o tamanho do vetor V que tem coordenadas menos 1, 0 e menos 2? Então, a norma de V, que é como vocês calculam, né, o tamanho de um vetor, é sempre raiz quadrada de cada coordenada elevado ao quadrado. Então, eu vou ter, primeira coordenada é menos 1. Então, vai ser menos 1 ao quadrado. Depois, a outra é 0. Então, vai ser 0 ao quadrado. E a terceira, que é menos 2. Menos 2 ao quadrado. Então, calculando a norma, que é que nós vamos ter aqui? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, e menos 2 ao quadrado dá 4, que a gente já viu aqui. Então, vai ser raiz quadrada de 5. É por isso que a última propriedade diz que, se você pegar um vetor e multiplicar por ele mesmo, é a norma elevado ao quadrado. Ou seja, é o tamanho do vetor elevado ao quadrado. Se eu pegar essa raiz de 5 e elevar ao quadrado, eu cancelo a raiz. E só vai sobrar o que está dentro, que é o 5. Então, sempre quando vocês falarem em produto escalar de um vetor por ele mesmo, é a norma do vetor elevado ao quadrado. Perguntas, dúvidas? Nada? Todo mundo quietinho? Pode seguir, professora. Não, tranquilo. Agora, Matos, eu vou mostrar para vocês, continuando, né? Nossa parte de produto escalar. Existe uma demonstração para a gente mostrar sobre essa fórmula, e aí ela utiliza a lei dos cossenos. O que é que diz a lei dos cossenos? Vem falando aqui, né? A lei dos cossenos, ela diz o seguinte: se você tiver um triângulo qualquer que seja o triângulo, se você pegar um lado e elevar ao quadrado, esse lado ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro,
vezes cosseno do ângulo formado por eles. Então, se eu quero aqui U menos V, seria ele ao quadrado, igual V ao quadrado, U ao quadrado, e menos 2, U vezes V cosseno de θ, que está escrito aqui, ó. Então, a lei dos cossenos aplicando um triângulo qualquer vai ser por essa logística. Como a gente trabalha aqui com vetor, e eu estou falando desse lado, porque quando eu falo lei dos cossenos é no triângulo. Então, eu estou falando da medida do lado. Então, na demonstração, a gente utiliza o módulo porque a gente está falando desse tamanho. Então, não é o vetor V, é o tamanho do vetor V. Só que se vocês pegarem por um outro lado, o quadrado da diferença, quando a gente vai resolver, né? Tem o quadrado da diferença. A gente resolve sendo assim, ó. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu faço assim, né? E aí, como tem menos, vai ficar menos, e o segundo ao quadrado. E como menos elevado ao quadrado fica mais, então a gente acaba ficando com mais, né? O último ao quadrado. Então, primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo ao quadrado. Quando a gente iguala essa lei dos cossenos com essa quadrado da diferença, nós provamos para vocês que o produto escalar entre dois vetores, que é aqui, ó, U vezes V, é a mesma coisa que o produto das normas de cada um pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então, eu vou ter aí, ó, o produto das normas de cada um pelo cosseno do ângulo formado por eles. Aí, amados, o que é que eu quero dizer para vocês, né? Essa é a primeira fórmula, que é essa demonstração. A gente já entendeu como é o produto escalar, né? Entre os dois ângulos, a gente já entendeu entre os dois vetores. A gente já entendeu sobre a norma, que foi o que eu acabei, né, revisando com vocês aqui agora. Raiz quadrada, primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, terceiro ao quadrado. Só falta agora, amados, cosseno do ângulo. Eu falo isso porque, assim, ó, no geral, os meus alunos, eles têm dificuldade com a trigonometria. Eles têm dificuldade em entender o ciclo trigonométrico. Então, eu não sei se é o caso de vocês, mas com as outras situações, já vem nessas perspectivas, então eu já fico um pouco preocupado, já vou alertando. Mas quando a gente trabalhar com cosseno de um ângulo, amados, tem alguns ângulos que eles são mais usuais, digamos assim, né? Quem são esses ângulos? O 0 grau, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, todos esses são ângulos comuns. São ângulos que dá para a gente entender qual é o valor do cosseno. Além disso, tem o 30, o 45 e o 60 graus. Então, esses 8 ângulos que eu falei para vocês precisam entender sobre quem é o cosseno, né? Qual é o valor do cosseno. E no produto vetorial é o valor do seno. Então, vocês precisam agora de trigonometria, amados, para vocês entenderem sobre essa logística agora do produto escalar. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo para vocês. E aí, ó, vou dizer para vocês o seguinte. Essas propriedades aqui. Ai, meu Deus. Eu vou montar um ciclo trigonométrico aqui rapidinho, mas eu não vou me aprofundar porque não é foco de geometria analítica, viu? Quem tiver dificuldade em saber cosseno, em saber seno, eu aconselho que esteja procurando. Principalmente tem um livro de IESE, que é muito bom de trigonometria. Tem as tabelinhas, né? Aquelas tabelinhas. Mas para eu poder falar das próximas propriedades, eu vou falar aqui rapidamente do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, amados, eles funcionam assim, um pouco parecido com o plano cartesiano. Nós temos dois eixos, né? E aí, esses dois eixos, nós temos um na horizontal, um na vertical. Esse da horizontal, ao invés de ser x, para a gente agora ele é cosseno de x, então ele é cosseno de um ângulo. E o da vertical, ao invés de ser y, ele passa a ser seno de um ângulo. No ciclo trigonométrico, nós iniciamos sempre desse ponto. Ele vai girar o ciclo, né? Que a ideia é uma volta.
num sentido anti-horário. Então, quando vocês forem se aprofundar em trigonometria, o sentido é sempre anti-horário. E a gente começa fazendo essa volta aqui, ó. Então, aqui é uma volta completa no ciclo trigonométrico. Eixo horizontal, o eixo dos cossenos, e o eixo vertical, o eixo dos nossos senos. Se eu pegar daqui, né, que é o ponto de partida até aqui, esse pedaço aqui me deu quantos graus? Essa medida aqui desse quadrante, que é o primeiro quadrante, né? Ele tem quantos graus? Ao todo tem 90. 90. Como aqui você já percebe pelo formato, né, ele tem 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de 90 graus. E se vocês perceberem, como eu tenho duas retas que se tocam, né, perpendicularmente, cada quadrante tem 90 graus, não é isso? Cada quadrante que vocês analisarem tem 90. Então, se aqui eu saio, aqui é 0 grau. Subir para cá é 90 graus. 90 graus. Se eu vir para cá, isso daqui eu vou estar somando mais 90, né? Porque cada quadrante é 90 graus. Então, aqui, qual vai ser o ângulo daqui? 180. Então, aqui eu vou ter 180 graus. Na parte de baixo, eu vou somar 180 mais 90. 270. Porque cada quadrante tem isso. Cada quadrante tem 90 graus. E se eu somar 270 mais 90, eu vou chegar na volta completa, que tem 360 graus. Então, de onde é que vem esse 360 graus? Se vocês imaginarem duas retas que se tocam perpendicularmente, cada lado forma 90 graus. 90 vezes 4, porque eu tenho 4 quadrantes, eu vou ter aqui um total de 360 graus. E dentro da trigonometria, o máximo que a gente pode chegar, tanto para o seno quanto para o cosseno, é 1 em menos 1. E aí funciona bem parecido com a ideia do x e do y, né? Por exemplo, se vocês pegar o cosseno e pensar na ideia do x, esse lado e esse lado é positivo, e esse lado é negativo. Porque a gente pensa aqui como a origem, né? Então, daqui para cá, positivo, daqui para cá, negativo. Como o máximo que eles chegam, tanto cosseno como seno, amado, vocês vão ver que na tabela, eles vão estar sempre em menos 1, que é o nosso limite inferior, que é até o mínimo valor que ele pode chegar, e 1, que é o nosso limite superior, que é o máximo que ele pode chegar. Ou seja, cosseno de 360 é 1, e o cosseno de 180 é menos 1. Quando a gente tem um ponto sobre o eixo, digamos que aqui fosse o eixo X, comum do plano cartesiano, eu marcasse um ponto aqui. Se eu marcar um ponto aqui, eu estou dizendo que o valor de y para esse ponto é quanto? 0. 0. Então, se eu fizer o contrário e eu marcar aqui, aí eu estou dizendo que aqui o valor de x que é 0, né? Se for o plano cartesiano. Então, o valor de x que é 0. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que em 90 graus, o cosseno é 0, e em 270 graus, o cosseno também é 0. Ou seja, você já tem aqui 4 ângulos, que são os ângulos que são, digamos assim, ângulos notáveis. O 0 e o 360, que o cosseno é 1, 90, 270, que o cosseno é 0, e o 180, que o cosseno é menos 1. Se vocês forem estudar sobre reduções ao quadrante, vocês vão ver que esse quadrante aqui e esse outro são reflexos do de cima. Então, o terceiro e o quarto são reflexos do de cima. Então, a gente trabalha com cosseno indo de 0 até 180, porque os outros são reflexos do que nós temos em cima. Por isso, amados, que no material de vocês, né, se vocês analisarem o material, nós vamos fazer uma análise, né, sobre os ângulos. E aqui vem dizendo o seguinte, ó. Se eu calculei o produto escalar e ele deu maior do que 0, quer dizer que está lá naquele primeiro quadrante que eu desenhei. Então, o meu ângulo ele vai estar de 0 a 90 graus. Aí, se ele for menor do que 0, né, o produto escalar. Por que eu estou trabalhando só do produto escalar? Porque aqui eu tenho norma. Como é norma, aqui vai dar sempre mais. Ou seja, aqui vai ter desse lado da igualdade sempre mais, né? Mais cosseno do ângulo.
Então, cosseno do ângulo tem uma relação direta com o produto escalar. Se for maior do que zero, está lá naquele primeiro quadrante que a gente viu, então o ângulo está entre 0 graus e 90. Se for menor do que zero, está lá naquele segundo quadrante, então meu ângulo está entre 90 graus e 180. E por último, amados, se vocês tiverem um produto escalar igual a zero, quer dizer que o cosseno do meu ângulo ele vai ser igual a zero, né? E, consequentemente, o meu ângulo vai ser 90 graus, que também se associa a 270. Só que como a gente está trabalhando com a ideia dos reflexos, né? E aí, quando vocês se aprofundarem em trigonometria, vocês vão entender. Então, se a gente pegar lá, vai estar sobre o eixo, que é 90 graus, o cosseno é zero. Surge para a gente a condição de ortogonalidade de dois vetores. Isso aqui é muito importante, amados. Muita atenção. Se eu quero saber se dois vetores são ortogonais, e aí eu digo para vocês que ortogonais é uma coisa e perpendicular é outra, porque o perpendicular são dois vetores ou duas retas que se cruzam, que se tocam em um ponto, né? E que, além disso, eles formam 90 graus. E a ortogonalidade diz que a projeção deles vai dar 90 graus, mas eles não precisam necessariamente se cruzarem. Então, quando eu falo que dois vetores são ortogonais, está dizendo para vocês que a projeção, né, deles dois gera para a gente figuras que se encontram e que formam 90 graus, mas que não necessariamente eles se encontrem. E para vocês saberem, né, se dois vetores são ortogonais, calcula o produto escalar entre os dois vetores. Se o produto escalar é zero, os dois vetores são ortogonais. Se o produto escalar é diferente de zero, quer dizer que esses dois vetores não são ortogonais. Aqui tem alguns exemplos, né, que eu montei para vocês. E aí eu queria saber que sobre isso, eu sei que vocês vão ter várias dúvidas. Imagino que para muita gente a parte do ciclo, né, deve estar mexendo muito com a cabeça de vocês, mas só para finalizar essa parte de trigonometria, e vocês vão precisar entender, viu, amados? Quem tiver dificuldade agora tem que correr atrás. Eu só queria finalizar com os ângulos. Então, quem são os ângulos que nós vamos estar, né? Trabalhando bastante, e aí que vocês tenham muito cuidado na hora de calcular. O 0 grau e o 360, que o cosseno vale 1, 90 graus e 270, que o cosseno vale 0, 180, que o cosseno vale menos 1, e tem ainda, amados, 3 ângulos. Que pelo menos esses, vocês precisam saber o valor do seno e do cosseno. Pelo menos esses. Além desses do ciclo, o 30, 45 e 60 graus. Aqui, na minha época, dizia uma musiquinha que era bem assim, ó. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 2 sobre todos, raiz onde não tem 1. E aí vocês chegariam aqui na tabela. Todo mundo aprende, né? A tabela aqui do seno de x e o cosseno de x. Então, a musiquinha dizia assim: 1, 2, 3, 2, 1. 2 debaixo de todos, né? Todo mundo sobre 2. Aí, vamos botar agora todo mundo sobre 2. E depois coloca raiz. Raiz em cada um. Raiz onde não tem 1. Então, onde não tiver 1, a gente coloca raiz. Aqui tem 1 sobre meio, a gente não coloca. Então, aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, por exemplo, quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. Quando vocês forem calcular o produto escalar, pode acontecer várias vezes de vocês terem uma situação, sei lá, que a raiz de 2 fique no denominador. Sempre quando isso acontecer, amados, vocês têm que racionalizar. Então, vocês têm que multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por raiz de 2 para vocês saírem, né? Porque o que vocês têm a raiz é na parte de cima e não na parte de baixo, para vocês conseguirem entender qual é o ângulo que vocês estão
trabalhando. Então, muito cuidado na hora que vocês estiverem resolvendo, para vocês saberem qual é o ângulo que vocês vão estar trabalhando. Uma outra dica, Matos, é que como a gente trabalha com a ideia de 90 graus para cada quadrante, né? Então, a somatória de 90, eles também têm uma relação. Se você pegar 30 para dar 90, é 60, né? 60 mais 30, 90. Então, o seno de 30 é o cosseno de 60. E se você pegar o seno de 60, é o cosseno de 30, porque eles mantêm essa relação. Porque juntos, eles formam 90 graus. E 45, para formar 90 graus, é com quem? É com 45, porque 90 graus é 45 mais 45, né? Ou seja, em 45 graus, seno e cosseno têm o mesmo valor. Então, eles têm, né? Sempre o mesmo valor. Perguntas, dúvidas? Ficaram quietinhos, minha gente. Se assustaram não com a trigonometria que vocês vão aplicar agora direto, né? Fiquei tipo porque você não terminou a música, Professora, professora. da professora, é assim, Oi. tem que praticar bastante. Eu fiz magistério e aí a gente não teve essa matemática aí. Então, a gente está pegando, pelo menos eu estou pegando a raiz. Então, é estudar mesmo e praticar. É Quando a senhora, isso, assim eu entendo. quando a senhora explica, eu acho tudo maravilhoso e lindo, entendo tudo. Me tira da aula, acabou. Parece dar um apagão, assim, porque é muito novo. Porque eu fiz magistério, então na minha formação eu não vi isso. Então, muita coisa eu estou vendo literalmente agora na faculdade. Então, é praticar. É dessa daqui, assistir aula de novo, assistir videoaula e fazer o passo a passo. Então, eu fico aqui, às vezes, só prestando atenção. E eu sou visual, e a senhora se desenha muito. Isso, para mim, ajuda. Então, assim, quando ela explicar, tá falando, eu tô entendendo. Tô encaminhando, mas é praticar. Não tô outro caminho, não. É Professora, isso, Amara. Sim. eu faço minhas as palavras de Cássia, porém, com um ponto bem importante, que a forma como a senhora explica é divino. A gente consegue realmente entender muito Obrigada. bem. E aí isso facilita muito, né? Agora realmente precisa ser praticado. É isso, Amada. Pegando o gancho de vocês, o que é que acontece? Agradeço pelas palavras, né? Isso aí, para nossa profissão, vale mais do que o salário. E aí a gente fica muito feliz com isso. Eu já trabalho com geometria analítica há muito tempo, e eu também dou aula no curso de matemática presencial. Então, assim, quando eu vou explicar o assunto, eu já sei quais são, né, aqueles momentos que os meus alunos mais têm dificuldade. Então, não é vocês, é geral. Então, por exemplo, eu estou falando agora de trigonometria. Infelizmente, a gente não tem tempo para se aprofundar nisso, porque o foco da aula é produto escalar. Então, o que é que eu hoje deveria ensinar para vocês? Que o cosseno do ângulo está diretamente relacionado com o produto escalar. E o produto escalar é a combinação entre as coordenadas e a soma. Mas quando eu vejo que os meus alunos têm muita dificuldade em trigonometria, eu paro um pouquinho para falar sobre o ciclo, para falar sobre os ângulos, porque eu sei que esses ângulos vão cair, né, nas atividades de vocês, para vocês também entenderem um pouquinho da logística daquela parte dos ângulos, né? Ah, se o produto escalar for maior do que zero, então eu tenho aqui, ó, um cosseno que é positivo. Então ele está no primeiro quadrante, que vai de 0 a 90. Então essa parte é interessante. Porém, amados, como eu já sei como é por isso que eu já digo para vocês. Então eu tento ao máximo levar o conteúdo de produto escalar, só que agora vocês dependem muito de trigonometria. E trigonometria é um conteúdo um pouco extenso. Então não tem como a gente se aprofundar muito e vocês é, vão precisar estudar. Por isso que eu já estou mostrando para vocês, né? Quais são os pontos principais, quais são os ângulos principais, para que vocês, né, estejam aí buscando dentro do dia a dia de vocês o que vocês vão ter provavelmente mais dificuldade, para vocês já começarem, né, a estar tendo esse olhar. Amados, queria mostrar para vocês agora uma questão, né? Uma questão com a forma prática da possibilidade de cair, né? Essa questão do cosseno. Vamos fazer um exemplo
E aí, para vocês agora, eu vou pegar um exemplo dos que está na lista de vocês, né? Na lista de atividades que vocês têm. Eu coloquei uma lista para vocês, e aí tem muito dessa perspectiva. Como eu vou, assim, quando eu vou montar a lista de vocês, eu pego de vários livros, aí eu saio copiando o que eu acho interessante, né? Para vocês entenderem. Ó, na primeira questão, por exemplo, só tem o produto escalar, né? Então, vocês vão só aplicar aqui, primeira coordenada, primeira, segunda, terceira, e depois somos os resultados. Quando aparecer nessa perspectiva aqui, amados, desse 2, e aí vou chamar a atenção aqui para duas coisas. Primeiro, que pode aparecer o produto escalar sem um pontinho, mas que aqui, né, também traz a ideia do produto escalar. E que pode aparecer assim, ó, BC, AB. Lembre-se sempre que quando aparecer nessa sequência, que vocês devem primeiro calcular o vetor. Então, se aparecer AB, eu não sei quem é AB, os seus pontos. Então, primeiro vocês calculam as coordenadas do vetor, que é extremidade menos a origem. Extremidade menos a origem, viu? Tem uma questão, que é essa questão 16. Vou pegar essa questão aqui, que acho que está mais tranquila. Ela está dizendo assim, ó. Sabendo que o ângulo entre os vetores U e V é π sobre 3, determinar o valor de M. Vou resolver com vocês agora, amados. Deixa eu só anotar aqui as coordenadas. Porque já é uma questão que envolve, né? Que envolve trigonometria de forma direta. Então, é bom a gente já ver também como seria uma possível resolução. Eita, essa daqui é enorme a resolução. Eu vou deixar essa aqui para um outro momento, porque já é 8h45. Porque essa daqui, vocês vão ter aqui uma expressão aqui que ela vai ficar enorme, porque a gente vai ter módulo. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de m mais 2 ao quadrado. A gente vai chegar na equação do segundo grau. Todas as vezes que vocês forem trabalhar, lembrem da ideia do módulo, viu, amados? Da ideia do módulo. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui fala sobre os ortogonais. Não é que essa daqui é difícil, não, amados. Mas é porque essa 16 a gente vai chegar na equação do segundo grau. Depois da equação do segundo grau, a gente vai ter que calcular as raízes por Bhaskara. E aí, se tiver alguém aqui que tenha dificuldade em Bhaskara, eu vou ter que voltar para falar. Então, eu vou pegar essa daqui falando o seguinte, a 23. Qual o valor de alfa para que os vetores sejam ortogonais? Quando eu falo que é ortogonais, está dizendo que o produto entre eles tem que ser igual a quanto? 90. 90 graus, né? Deixa eu só copiar aqui rapidinho, mais e... Por essa questão, ele está pedindo o seguinte, que vocês calculem o valor de alfa para que, né, aqueles vetores eles sejam ortogonais. Sempre quando falar em vetores ortogonais, amados, está dizendo que o produto escalar entre eles tem que ser igual a zero. Então, ele dá dois vetores. Ele dá o vetor A é igual a alfa-i 5J. Quando aparecer esse I, J e K, nada mais é do que está indicando para vocês qual é a posição do número no plano cartesiano. Quando eu trago o I é sempre ligado com o X. Então, por exemplo, se aqui eu tenho alfa I, está dizendo que o valor de X é alfa. Se eu tenho menos 4K, o K é relacionado ao Z, que é a terceira coordenada. Então, eu estou dizendo para vocês que a terceira coordenada do meu vetor ele vai ser menos 4. E todas as vezes que eu falar em J, o meu J, ele está relacionado com o eixo Y. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais 2J. Então, o J indica que o valor para Y, que é a segunda coordenada, vale 2. Ele diz que esses dois vetores, no produto escalar, eles são ortogonais. Então, o produto escalar entre eles são zero, né? Quando eu for multiplicar, eu vou ter que A vezes B tem que dar igual a zero. Então, como ele fala, né, que são ortogonais, vou botar aqui só
um OR para dizer que é ortogonais. Isso quer dizer que o produto escalar entre A e B tem que ser igual a zero. Antes de eu efetuar o produto escalar, eu só vou reescrever aqui as coordenadas para vocês entenderem. Quando eu falar em x, eu estou falando de i. Então, nesse caso, o valor que acompanha i é alfa. Quando eu falo em j, eu estou falando de y. Então, né, nesse caso, quem acompanha j é o 5. E quando eu falar em z, eu estou falando de k, que é a terceira coordenada do vetor, que nesse caso é menos 4. Então, o meu vetor A, ele poderia ser escrito dessa forma, ou poderia ser escrito dessa forma. Alfa, 5 e menos 4. I, J, K. Vezes, vou fazer aqui produto escalar. Ai, meu pai, parece que eu vou chegar na equação do segundo grau. Saí de uma e cheguei na outra. O I sempre indica o X, então aqui eu vou ter alfa mais 1. O J sempre indica o Y, então se eu tenho 2J, vai ser 2. A letra só indica a posição, mas não precisa copiar aqui não, viu, Matos? E o K indica o Z, então nesse caso a terceira coordenada é 4. E como eu sei que eles são ortogonais, isso aqui tem que ser igual a 0. Primeira multiplicação, eu vou colocando aqui por cores, para vocês entenderem. Ó, eu vou multiplicar alfa vezes alfa mais 1. Só que quando eu for fazer isso, eu tenho que fazer a distributiva, né? Eu tenho que fazer alfa vezes... Vou colocar aqui. Alfa mais 1. Mais 5 da segunda coordenada, né? Vezes 2, que é a minha segunda coordenada do vetor. Menos 4 vezes 4, que dá igual a 0. Alfa vezes alfa dá alfa ao quadrado. Alfa vezes 1 dá alfa. 5 vezes 2 dá 10. E menos 4 vezes 4, menos 16, igual a 0. Alfa ao quadrado mais alfa menos 6 igual a 0. Quando vocês chegarem na fórmula e vocês, por acaso, se debaterem com a função do segundo grau, aí vocês têm que utilizar o Bhaskara, viu, Matos? O Bhaskara diz que menos b, aí aqui vai ser menos 1, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, como vai ser 1? Vai ser 1 ao quadrado, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 6, dividido por 2 vezes a. Como a aqui é alfa quadrado, a vai ser 1. E aí eu não queria chegar numa função do segundo grau, porque quem tiver dificuldade vai ficar com a cabeça mais bugada ainda. Mas, infelizmente, né, vocês vão trabalhar muito com isso. Quando eu for fazer essa raiz, eu vou ter que menos por menos que dá mais. 6 vezes 4, 24. 24 mais 1 vai dar 25. Então, eu vou ter aí menos 1, mais ou menos, raiz de 25, dividido por 2. E aqui vocês vão ter duas respostas, amados, para alfa. A primeira resposta vai ser alfa igual a menos 1. A raiz de 25 é 5. Então, vocês vão ter que menos 1 com menos 5 sobre 2. E a segunda raiz vai ser do mesmo jeito, só que vai ser menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vocês teriam aqui alfa igual a menos 3. E o nosso segundo valor de alfa, né, igual a 2. Mas o importante que eu queria mostrar para vocês é que quando falar que eles são ortogonais, o produto tem que ser igual a 0. O produto tem que ser sempre igual a 0. Aí tem as situações, aquelas, amados. Vou voltar. Nem perguntei se vocês tinham dúvida, ó. Já vou voltando para o exercício. Nessa questão aqui, como ele fala, né,
que era o que eu ia fazer. Como ele fala que esses dois vetores, o ângulo, ele já dá o ângulo. Então, vocês teriam que fazer, ó, U vezes V, produto escalar, né? Calculava a norma de U, calculava a norma de V e o cosseno de π sobre 3. Quando aparecer, amados, questões de cosseno, de seno, a parte de trigonometria em geometria analítica, e aí vocês vão ver também em geometria analítica 2, e a gente só trabalha com a ideia dos radianos, que é a ideia do π, π sobre 3, π sobre 6, 2π, π sobre 2. Então, vocês vão perceber muito isso, né? Ah, Pro, mas e agora que eu não sei quem é π sobre 3? Sempre quando vocês não souberem, vocês coloquem aqui no lugar do π o 180. Π é 180 graus, viu, amados? Então, se vocês tiverem dificuldade, apareceu o π, tira o π, coloca 180, 180 dividido por 3 dá 60. Então, aqui vocês iriam trabalhar, na verdade, com o cosseno de 60 graus. Mas dentro da geometria analítica, tanto a 1 quanto a 2, a gente trabalha muito em radianos. Então, vocês vão ver muito a ideia do π aqui como 180 graus, e não aproximadamente, né, 3,14. Dúvidas, amados? Comentários? Já chegaram aqui minha mensagenzinha dizendo você falta 2 minutos, 5 minutos para terminar a sua aula. Perguntas? Muita informação, né? Professora, muita informação. Nesse momento tem dúvidas, mas a mente está bugada. Até as dúvidas eu estou tentando processar, mas já está aqui anotado. Eu vou continuar estudando e na próxima aula eu tiro as dúvidas. Mas eu gostaria mais uma vez de parabenizar, viu? Porque é muito fácil aprender com a senhora. Meu Deus, eu estou amando, tá? E no Obrigada. caso da Thaís, eu não entendi. Luiz, acho que foi Luiz que falou. Agora, amados, assim, eu aconselho a vocês que vocês estejam, né, se esforçando, que vocês estejam, de fato, estudando o material, né? Tem algumas sugestões de vídeos, tem alguma sugestão de outros materiais que vocês podem estar lendo. Nós vamos utilizar muito função do segundo grau. Então, por exemplo, ali eu já resolvi rápido, porque se eu fosse detalhar também, a gente ficaria muito tempo, que é a Bhaskara, né? Então, quem tiver dificuldade ali, como chegou naquele 2, naquele -3, que vocês estejam estudando também. Quem tiver dificuldade naquele ciclo que eu montei de trigonometria, que vocês estejam também estudando trigonometria, sabe por quê? Porque daqui a 15 dias a gente tem mais um encontro síncrono. Só que o encontro síncrono de daqui a 15 dias é produto vetorial. Então, a gente já vai ter muita coisa nova, de novo, que é de produto vetorial, e a vertente do produto vetorial é seno. Então, a gente acaba tendo hoje um olhar muito para o cosseno. Na próxima aula, vai ser muito o seno. E depois, quando passar, a gente vai ter ainda o produto misto, que vai envolver as duas operações ao mesmo tempo. Então, cada aula é muita coisa. Cada aula, né, é muita novidade para vocês. Então, por isso que eu desejo que vocês estejam, de fato, né, estudando durante a semana para vocês não acumularem dificuldades. Porque as dificuldades dessa aula, se vocês ainda levarem para a próxima aula, aí vai ser ruim para vocês. Então, que vocês estejam, né, olhando o material. Quem mais quer comentar alguma coisa, amados? E cuidado também com as datas. Aula extra, não, professora? Para depois que a senhora desse tudo, a gente poder tirar, tipo assim, algumas dúvidas que ficou. Porque, assim, ó, eu confesso que eu estou entendendo muito na sua aula. Muito mesmo. Só que é como a senhora falou, né? Essa parte de trigonometria, para mim, que também fiz magistério, que é um pouco complexo, até então eu estava entendendo muito bem. Quando chegou no ciclo, eu consegui entender o ciclo. Só que agora, nessa questão, eu já tive algumas dúvidas. É isso, eu fiquei muito preocupada. Eu digo, ai, meu Deus, e agora? Mas eu poderia, viu, amados? Eu poderia passar essa parte da trigonometria, considerando que vocês já soubessem o que é cosseno, seno, porque não é foco de geometria analítica. Mas como entendo que vocês teriam essa dificuldade, eu preferi trazer isso. Mas aí, com o tempo a gente vai, né? Com o tempo. A questão é que a gente tem uma quantidade de encontros síncronos, então a gente não tem como estar trazendo outro encontro síncrono, trazendo outros momentos.
É tanto que na divisão, por conta das cargas horárias, né, e dos horários, acabou ficando 3 encontros síncronos para a segunda unidade e na primeira a gente ficou só com um. Então tem coisas que fogem meio do nosso controle, né? Mas aí com o tempo a gente vai se organizando. Queria rapidamente, amados, antes de dar tchau para vocês, só perguntar se tem alguém aqui do Polo de Juazeiro. Tem alguém aqui do Polo de Juazeiro? Eu, aqui. Samuel. Mais alguém? Só Samuel? Eu acho que sou eu. É porque, assim, amados, nós estamos com um evento que vai acontecer na Univasf, que é o encontro, né, de professores de matemática da região do semiárido. Então, eu queria dizer para vocês que vocês também começassem a participar, que vai acontecer em Juazeiro, né, na próxima sexta e no próximo sábado, que vocês começassem a se envolver também com esses eventos, porque além de fazer bem para vocês no sentido da experiência pedagógica, né, da experiência acadêmica de vocês, também é certificado, né, para a carga horária que vocês têm que fazer. Então, tudo isso conta. Então, nós vamos estar com o evento, né, na Univasf de Juazeiro, na sexta e no sábado. Quem quiser participar, quem quiser aparecer por lá, todo mundo muito bem-vindo. Amados, tchau, tchau, amados. Por hoje, nós vamos ficar por aqui com o produto escalar. Boa noite. Nos encontramos daqui a 15 dias com o produto vetorial. Bons estudos a todos, amados. E só lembrando que essa aula ela vai ficar gravada e eu vou disponibilizar lá na Mediateca na parte de vídeos. Então, na parte de vídeos tem um encontro síncrono, né? Que fica na parte de baixo dos vídeos. E aí, para depois, se vocês quiserem estar escutando, estar revendo, né? Alguma questão, vai estar lá disponível para vocês. Fica disponível no YouTube e fica disponível também no AVA para ser mais fácil para vocês o acesso, viu? Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, turma. Obrigada, professora. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, boa noite. Tchau, tchau, amados. Boa noite, Boa noite, Pro. professor. Boa noite. Tchau, tchau, meu povo.